Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista tendem a não ter empatia. Eles usam seus relacionamentos para aumentar seu ego ou autoestima. Você precisa continuar fornecendo a eles um suprimento narcisista se quiser estar na vida deles. Por que os narcisistas fazem jogos mentais com as pessoas ao seu redor? Eles vivem com um senso inflado de autoestima e não têm compaixão pelos outros, que é uma das características de quem tem um transtorno de personalidade chamado TPN, transtorno de personalidade narcisista. Os 12 jogos mentais que pessoas com transtorno de personalidade narcisista jogam em um relacionamento. Aqui estão 12 jogos mentais comuns que os narcisistas jogam. Item 1. Eles querem saber tudo sobre você. Pode ser bom quando alguém mostra interesse genuíno em sua vida. Mas, os narcisistas fazem isso para descobrir seus pontos fracos. Você pode ser um ser humano talentoso e de força de vontade que caiu na armadilha de confiar no narcisista e revelar seus segredos mais profundos. O narcisista usará isso contra você sempre que há um argumento, e você não cede às suas exigências ou não faz o que eles dizem. Eles têm prazer em usar sua fraqueza contra você para destruir sua autoestima e se sentir superior fazendo isso. Item 2. Eles iluminam você. O narcisista manipulador jogará jogos mentais para manipulá-lo até o ponto em que você começará a questionar seu julgamento, memória e realidade. Por exemplo, você disse a eles para fazer algo que provavelmente se esqueceram de fazer. Em vez de admitir isso, eles agora dirão que você nunca lhes disse para fazer isso e que está imaginando coisas. Você se tornará muito sensível, fora de si ou louco por não se lembrar de sua versão dos eventos ou se machucar por suas ações. Isso se chama gaslighting. Seu objetivo é fazer você acreditar que você tem problemas de saúde mental e precisa de ajuda. Quando isso acontece, em vez de reconhecendo seu comportamento emocionalmente abusivo, você pode começar a pensar que está exagerando e eles não fizeram nada de errado. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Judas 1 versículos 4. Agora várias traduções do versículo. 2 Timóteo 3 versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Filhinhos, ninguém vos desencaminhe. Quem pratica justiça, é justo. Como ele é justo, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para destruir as obras do diabo é que o Filho de Deus se manifestou. Quem é nascido de Deus, não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo nisto são manifestos: em todo aquele que não pratica justiça, não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 1 João 3, versículos 7, 10. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Tudo invertido, né? Mas a gente, cada um vê no horário, os vídeos, né? E estamos aqui de volta com
um novo dia, né? Com novas insights, né? Que a gente tem, né? Porque cada dia as coisas vão ficando mais claras, né? A gente vai entendendo o que está acontecendo na nossa vida, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso país, no mundo, né? A gente acaba entendendo muito do que está acontecendo aí, né? Às vezes por um problema que a gente teve com um narcisista. Olha que coisa interessante, né? Às vezes um problema que a gente teve com um ser desses aí, né? Que é o joio, né? Eles não têm sentimentos nobres, eles são o joio da Bíblia, né? Os narcisistas, né? Eles não têm sentimentos, eles têm ódio, né? Sentimentos negativos. E um problema que a gente teve com um desses aí na vida, né? Que cruzou nosso caminho, despertou nossa consciência. Você vê que interessante? Então, de repente, eles prestaram um favor, né, ao Criador, né? Porque Deus transforma maldição em bênção. Olha que interessante, né? Eles fizeram, pintaram, bordaram, pisaram em cima, detonaram, difamaram, falaram mal, era energia ruim para todo lado, e no final a gente está aqui livre, leve e solto, porque Deus nos libertou, né? Deus nos revelou quem são essas pessoas, né? Deus nos resgatou da mão deles, assim, um braço forte, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que ser grato a Deus, né? Porque a gente ficou na mão dessas pessoas anos e anos e não fizemos mal a eles, ao contrário, eles queriam nos destruir, né? Eles montavam as arapucas para a gente cair, né? E a gente ali na mão deles, indo como boi, indo para o matadouro todo dia sendo aviltado, né? Eles fazendo aquelas atrocidades com a gente, né? Que ninguém via, né? Porque o mundo é narcisista, né? O mundo é narcisista, né? E Deus nos revelou isso, né? Então hoje em dia a gente olha para essas pessoas, a gente tem pena, porque eles estão caminhando para a própria destruição, sem chance, né, de se curar. Mas por quê? Porque eles não querem, né? Eles não querem, né? Eles querem mandar, eles querem ganhar tudo para eles, né? Então, eles ficam nessa situação por conta própria, né? Eles assumiram um risco, né? E como que eu postei aí na frente, né, os versículos, né? Eles se infiltram na nossa vida, a gente percebe isso, que tem uma coisa errada, né? A gente percebe isso, que tem coisa errada. E eles são tão covardes, né? São tão covardes que quando eles vão se infiltrar, eles vão atrás das mulheres, né? Por quê, né? Porque a mulher, ela é mais ingênua que o homem, né? E foi o que aconteceu com a Eva, lá no Éden, né? Por que o Satanás, a antiga serpente, não foi tentar convencer o Adão a comer a fruta? Foi em cima da Eva. Você entendeu? Então tem tudo, o caminho deles é todo do diabo, todinho. O raciocínio, tudo que eles têm é do pecador, né? Porque o pecador, o Satanás, peca desde o início, né? Então eles estão aí acompanhando o pai da mentira. E pelo jeito estão gostando, né? Eles gostam de ser isso aí que eles são. Então, parabéns, né? A gente está aqui para aplaudir, né? Você vê, né? O que Deus faz na nossa vida. A gente sai da mão deles e Deus nos liberta, nos cura. E depois a gente dá humor. Deus dá humor para a gente rir da situação deles. Porque eles estão fugindo da própria essência deles.
né? E isso é uma coisa assim triste, né? Mas é a opção deles, né? Deus é misericordioso, é bondoso e não vai obrigar ninguém a seguir a Ele, né? Essa escolha tem que ser espontânea, né? Então, tá aí o recado, né? E a gente vai percebendo que o mundo, né? A gente já sabe quem são as pessoas, né? Ninguém mais consegue nos enganar, né? Porque essa frequência que a gente tá ligada, né? Conectada com Deus, vai aumentando. Vai aumentando. A gente entrou num fluxo de energia poderosíssimo, né? E cada dia que passa, a nossa felicidade é maior, a gente pode ajudar quem quer a nossa ajuda, né? E a gente fica muito suscetível a qualquer problema de manipulação, porque não consegue mais manipular a gente, né? Porque a gente abriu os olhos, né? Aquela carência que a gente tinha lá atrás, que abriu a brecha para eles entrar, já não existe mais, né? Então a gente está seguro, né? E uma outra coisa que é muito importante, né? Que é bom falar aqui. Quando a gente está caído, né? Sofrendo na mão dessas pessoas, ninguém pode ajudar a gente a não ser nós mesmos, né? E é um processo, né? Você não se liberta dessas pessoas do dia para a noite, né? É uma caminhada, né? Porque do mesmo jeito que eles entraram sorrateiramente, né? Eles se infiltraram, como diz as Escrituras, o processo da gente sair dessa condição de abuso é lento também. É lento, a gente vai saindo aos pouquinhos, vai se recuperando aos pouquinhos, né? E as coisas com Deus não são assim, não tem mágica, né? É um processo que a gente vai caminhando dia a dia, a gente vai fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, e a nossa saúde vai melhorando. E a partir de determinado momento, a nossa paz é restabelecida. E depois, com a paz restabelecida, a gente consegue raciocinar muito bem de tudo que está acontecendo, né? No mundo, no momento atual, o que vai acontecer o ano que vem, o que vai acontecer daqui 2 anos. A gente consegue ter, né, a visão, né, da onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. E isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que tem um Deus enorme aí controlando tudo, né? E ninguém, né, pode com o Senhor dos Exércitos, né? Ninguém. Tem uns aí que tem uma loucura aí, acho que pode vencer, né? Mas coitados, né? Estão todos no abismo, né? Estão todos no abismo com um problema mental, lá dentro do abismo, né? E eles vão ficar lá, né? A menos que dobre o joelho e reconheça que só Jesus é o Senhor, né? Só assim para ele sair de lá. Só desse jeito. Caso contrário, vai ficar lá. Então é isso, né? Queria dar um beijo para todos e uma excelente semana com grande paz e alegria para todos. Grande beijo.